e evangelista Fábio, você podia falar também um pouco acerca, né, da posição, né, do Espírito Santo dentro da Trindade? Sim, eu já dei Porque um pequeno spoiler ali falando, né, de quem era ele, aí né? para a gente tomar o rumo, né, e voltar nessa questão, porque as pessoas, muitas das vezes, elas podem ter dificuldade de Sim, compreender de maneira clara qual é o papel, né, do Espírito Santo dentro da Trindade. E a gente sabe que tem muito conceito errado acerca da pessoa do Espírito Santo, né? Como alguns veem o Espírito Santo ou podem ter esse entendimento como que o Espírito Santo fosse uma pessoa menor, Sim. né? E como que você pode esclarecer isso para que nossos telespectadores eles possam ter mais clareza acerca dessa questão? Vamos lá. Pode falar, Talvez por essa classificação Isso. que é dada a ele. Por exemplo, não é a Bíblia que diz, mas na terminologia da teologia, né? Termos usados, nós não encontramos na Bíblia, como Trindade e outros textos. Por exemplo, ele é apresentado como a terceira pessoa da Trindade. Aí é complicado para quem não entende, claro, e sabe muito bem como é que funciona. Mas imagine quem está do outro lado lá. Por exemplo, você vai no açougue, né? E você pergunta pro camarada, pro açougueiro, tem carne aí? Ele fala assim, só tem de terceira. Aí você fala, rapaz, carne de terceira. Não deve prestar não, né? Quer dizer, é a pior. A de segunda, a de primeira é a melhor. A de segunda, vai. A de terceira, para ser humano comer, você sai de lá desconfiado. É a mais inferior. Aí eles apresentam o Espírito Santo pra gente como a terceira pessoa da Trindade. Não é por esse motivo que algumas pessoas talvez ignorem, já que ele é a terceira, então me relacionar somente com a primeira e no máximo com a segunda. Eu creio que sim. Porque você bem disse aí, quando terceiro você pensa no mais fraco, menos importante, mais inferior. Dentro daquela hierarquia, mais inferior. Só que, biblicamente falando, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o fato dele ser o terceiro, porque foi colocado assim nas falas de Jesus, Mateus capítulo número 28, versículo 20, Jesus disse, eis que estarei com... batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 19, completa no 20, dizendo, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Então, quando ele diz batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dá a entender que o Espírito Santo é o menos importante. Tem gente que pega por isso aí e vai. Mas a falta de embasamento e de conhecimento dentro do assunto é que leva as pessoas a achar que o Espírito Santo é um Deus júnior ou menos importante e não se interessar por ele tanto. Como eu falei, as pessoas querem ir direto ao Deus Pai. Ignoram o Espírito Santo. Por quê? Porque não conhecem ele, não sabem como ele age. Ele, dentro desse propósito de Deus triuno, a Bíblia diz que são três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. 1 João 5,8. A Palavra é Jesus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Espírito, por não ser físico, Santo por ser separado, demasiadamente separado, totalmente separado. Não é o nome dele Espírito Santo, é assim que ele é apresentado, por ser um espírito, por ser totalmente separado. Então ele é o agente manifestador de Deus. O Pai é aquele que sempre vai agir primeiro, é aquele que pensa, arquiteta todas as coisas. O Filho é a ação do Pai e o Espírito Santo é a manifestação dessa ação. Porque fica bem claro nas Escrituras que Deus, é Elohim, no começo, Gênesis 1, 2, no princípio criou Elohim, Deus. Ali mostra a pluralidade de Deus. Céus e terra. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sendo ele o último a ser manifestado, mas o primeiro a ser revelado, separadamente nas Escrituras. A Bíblia fala primeiro dele, o Espírito Santo, separado. Ou seja, chocando, e quer dizer, o verbo pairava chocando a face das águas. Não houve nenhuma criação enquanto Deus não agiu e não falou. Deus agiu, a ação do Pai é o verbo. Jesus é o verbo, João 1, 2, 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
tudo foi feito pelo Verbo, que é Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é chamado a palavra de Deus, Apocalipse 19, versículo 13. A Bíblia diz, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 14, Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, em quem temos a redenção pelo seu sangue e os perdão dos pecados, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados ou denominações, tudo foi feito por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste por ele. Falando de Jesus. Ou seja, tudo foi feito por intermédio do verbo, que é ação. Todo verbo denota ação. Andar é sair, não é ficar parado. Entendeu? Parar, quem está andando, e agir parando. Então, Jesus é a ação de Deus. Quando Deus estava haja, era o verbo. Era a ação do Filho. Porém, quem manifestava era o poder do Espírito Santo. Ele é o grande manifestador. Ele é aquele que manifesta o poder do Deus triuno. Por isso, a ordem é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o manifestador. Para ficar claro, o Pai é o grande arquiteto, estou usando uma analogia aqui para ficar mais fácil. O Filho é aquele que administra ou age, e o Espírito Santo é aquele que manifesta. Por isso, ele foi colocado como terceiro. É a ordem que o nosso Deus triuno trabalha. Lembrando que não são três deuses, são três pessoas distintas e juntas formam um só Deus. Isso dá um pouco de polêmica, uns creem de um jeito, falam que o Deus é... Tem gente que diz que não crê num Deus de três cabeças, não sei o quê, mas não é questão de Deus de três cabeças, nós não cremos assim, nós cremos num único Deus, mas manifestado em três pessoas distintas, e a gente vê isso muito claro. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo isso não é o Filho. Isso fica claro no batismo de Jesus, Onde ali nós vemos a ação dos três. Dos três. O Filho é deitado nas águas, o céu se abre. O Filho está ali. Desce sobre ele e o Pai brada do céu. Esse é meu Filho amado. Ou seja, o Pai estaria falando com ele mesmo? Porque tem gente, os unicistas, eles acreditam que tudo é Jesus. O Jesus é o Pai é Jesus. Quer dizer, há meio que essa confusão, né? Mas não, ali está bem distinto. O texto de Isaías 61, a profecia que o profeta traz sobre Jesus, a qual o próprio Jesus ratificou em Lucas 4, a partir do versículo 16, quando entrou no dia de sábado na sinagoga, lá em Nazaré, no começo do seu ministério, ele mesmo leu o texto de Isaías 61. O texto de Isaías 61 mostra bem claro, ele diz, o Espírito, que é o Espírito Santo, o Senhor Jeová, que é o Pai, está sobre mim, que é o Filho. Ele me ungiu para pregar o Evangelho. E assim, por aí, a mim... Não tem como negar a Trindade, não tem como negar a unidade, né?